Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, sou psiquiatra clínico e sou psicodramatista. Hoje pela manhã, assim que eu cheguei ao consultório, eu abri para ver a página na internet de notícias e uma notícia especificamente, no corpo da notícia, aparece a citação de duas medicações bastante comuns no dia a dia, que as pessoas se referem a ela continuamente, cujas substâncias são clonazepam e o bromazepam. É o nome químico delas duas. O curioso da nota, curioso em termos, é má informação, porque fica faltando editoria científica nos meios de comunicação para corrigir essas falhas, em que eles se referem que essa medicação, o clonazepam e o bromazepam, são remédios usados para depressão e ansiedade, são antidepressivos para depressão e ansiedade. Estava assim no corpo da nota. Essa confusão que aparece no jornal, numa página de jornal de internet, que não deveria aparecer, mas no entanto, costumeiramente eu escuto pacientes fazerem a mesma confusão. Parece que a palavra depressão corresponde em psiquiatria, no dia a dia, no cotidiano, a um grau de gravidade de qualquer coisa. Uma depressão fortíssima. Essa é uma expressão corriqueira. A pessoa teve uma depressão fortíssima. Não sei exatamente o que a pessoa se refere quando diz isso, porque pode ser um estado depressivo real, um episódio depressivo maior, como pode ser qualquer outra coisa que as pessoas estão usando a palavra depressão no sentido de gravidade, como se fosse o termo máximo na psiquiatria para significar uma patologia grave. Principalmente quando usa essa expressão, uma depressão fortíssima. Qual é a confusão? É na terminologia. Como insistentemente eu converso aqui, o enorme problema comunicacional da área psiquiátrica, principalmente, é que as palavras que nós usamos tecnicamente, as pessoas usam no vocabulário do cotidiano. Como eu já disse aqui, a única especialidade médica que costuma xingar quando dá um diagnóstico é psiquiatria. Porque todos os diagnósticos psiquiátricos, em algum momento, as pessoas que me escutam já agrediram alguém ou desqualificaram alguém com um diagnóstico psiquiátrico. Coisa que não acontece no resto da medicina. Ninguém usa um ou outro diagnóstico para desqualificar uma pessoa. Mas todos, sem exceção, os diagnósticos psiquiátricos são usados no dia a dia como termo de desqualificação, de exclusão e de agressão. Maluco, doido, débil mental, retardado, idiota, histérico, borderline, bipolar, esquizofrênico, psicótica, psicopata. Todos esses termos são diagnósticos. Então as pessoas conhecem as palavras, mas não conhecem os conceitos, ou seja, a que essas palavras se referem. Quando se refere à depressão e ansiedade, aí a mistura é completa. E por um azar ou sorte, eu não sei dizer, muitas medicações que são usadas como antidepressivo nas depressões também têm utilidade e prescrição para transtornos de ansiedade. E aí que a confusão está estabelecida. Muitas vezes um paciente tem transtorno de pânico ou transtorno de ansiedade generalizada, ele usa uma medicação que na hora que ele vai procurar é colocado como antidepressivo. Todo o tratamento, ou pelo menos a maior parte do tratamento dos transtornos de ansiedade e dos transtornos de pânico, são alguns dos antidepressivos que se usa para todos os tipos de depressão. Essa é a raiz da confusão. Não é o fato de ser antidepressivo que é útil para a ansiedade. É o fato de ser uma família de antidepressivo, que por coincidência é a família mais usada no mundo todo. Essas substâncias, elas têm ação na depressão, uma boa ação sintomática sobre a depressão, e são as medicações de eleição para os tratamentos de ansiedade crônica, ansiedade duradoura. Aliás, voltando a fazer um parêntese aqui,
Semana passada eu vi uma pessoa aqui no consultório usar a palavra crônica no sentido de gravidade, mas ainda não está crônico. Crônico nada tem a ver com gravidade, tem a ver com expectativa de tratamento. Uma doença é aguda quando desde o início ela tem uma expectativa de curto prazo, pode ser dias, como acontece com resfriado, como pode ser um mês, 45 dias para uma hepatite A, hepatite infecciosa, mas é um tempo autolimitado. E quando que as doenças chamadas crônicas são aquelas que desde o diagnóstico a expectativa é de tratamento contínuo. Então uma pessoa que tem a qualquer tempo da vida diagnosticada de diabetes ou hipertensão, por definição são doenças crônicas. Não significa que são doenças graves no sentido que as pessoas se assustam. São crônicas por quê? Porque o que nós temos hoje na medicina é tratamento de equalização. A gente vai tratar o sintoma. Não é curativo. São transtornos, no caso da psiquiatria, que uma vez iniciado a gente perdura o uso do remédio. E qual é a confusão antidepressivo? Existe tranquilizante, existe ansiolítico. Olha a confusão. Não sei onde eu estou me metendo. O que as pessoas chamam de tranquilizante, o que é considerado tranquilizante, é como o bromazepam, como o clonazepam, como o alprazolam, como o lorazepam, que são substâncias que têm um efeito de relaxamento muscular imediato, tem um efeito sedativo. Sedar é aquietar a pessoa. Então, quem usa essas medicações percebe que alguns minutos depois de tomada, existe um efeito de relaxamento muscular que dá a primeira onda de acalmia na pessoa. Os medicações, como esse citalopram, por exemplo, que é o que a maioria das pessoas conhece. O citalopram é um antidepressivo quando usado em depressão. Mas nos transtornos de ansiedade, que são duradouros, transtornos de pânico, transtornos de ansiedade generalizada, quadros fóbicos, toque, essas pessoas vão usar por algum tempo ou por muito tempo a medicação. E essas medicações estão sendo usadas não como antidepressivo, mas como ansiolíticos. Qual é a diferença? Crucial. Quando a pessoa toma um clonazepam, bromazepam, alprazolam, lorazepam, alguns minutos depois a pessoa sente o efeito do remédio, bate a onda do remédio. Enquanto que o escitalopram, por exemplo, toda a família dele, fluoxetina, escitalopram, citalopram, todos esses duloxetina, em média, eles levam de 4 a 6 semanas para iniciar o efeito. Olha que diferença importante para o paciente ansioso. Quando se usa uma medicação desse tipo, que é padrão, o paciente precisa estar ciente que ele está iniciando um tratamento do qual ele só vai obter benefício depois de cerca de 4 a 6 semanas de uso. Não adianta pegar hoje eu acordei mais ansioso, vou tomar mais uma cápsula de duloxetina ou mais um comprimido de escitalopram. Não adianta. Ele não faz uma alteração imediata em nada. O efeito dele é cumulativo. Só depois de um tempo de uso contínuo e regular é que dispara o efeito ansiolítico dele. Quando as pessoas comparam com o lorazepam, bromazepam, rivotril, as pessoas dizem, mas o remédio não faz efeito. Não, é outro efeito que ele faz. O que esses remédios ditos tranquilizantes fazem é que eles têm associado um poder miorrelaxante, ou seja, de relaxamento muscular. Enquanto que essas outras medicações, escitalopram, fluoxetina, duloxetina, fluvox, todas essas, eles não têm efeito imediato sobre a pessoa. E há que se aguardar. Por isso que essa confusão no jornal não se admite, num jornal de divulgação nacional não se admite um erro desse crasso, desse tipo, porque induz uma informação falsa ao paciente e confunde mais. Então isso é uma coisa, de que o tratamento das depressões, muitas vezes, a mesma medicação também é usada para os transtornos de ansiedade. E como eu costumo dizer, depressão, os episódios depressivos e episódios ansiosos, eles são primos irmãos. Não são a mesma coisa, mas eles convivem muito perto um do outro.
Então, uma mesma medicação pode ser útil para tratar dois quadros distintos. Aliás, isso é comum em medicina, ou pelo menos não é raro em medicina. Quem já teve algum parente que tenha já tido um infarto, alguma situação cardiológica de isquemia, ele começa a usar um ácido acetil salicílico, que é a aspirina, que é um analgésico e anti-inflamatório, mas ele não está sendo usado nessa condição. Nos pacientes cardiovasculares, a aspirina é usada porque a aspirina tem uma segunda propriedade dela, que é diminuir a formação do coágulo, de não formar trombo, de não entupir a artéria, falando uma linguagem mais corriqueira. Mas ninguém diz que está usando um analgésico anti-inflamatório para tratar o infarto. Então há uma diferença muito clara de que a aspirina ela é analgésica e anti-inflamatória quando é dirigida para a dor e para inflamações. E ela é um antiagregante plaquetário, um anticoagulante, ou como as pessoas usam no dia a dia para afinar o sangue, não é afinar o sangue, é diminuir a possibilidade de formar um coágulo e, portanto, entupir a artéria. Isso acontece, mas em psiquiatria acontece. Quando nós usamos esse escitalopram e o paciente pergunta, mas eu tenho depressão também, o diagnóstico dele é de transtorno de pânico. Digo, não. Mas por que está escrito antidepressivo? Porque também ele tem esse uso associado. Mas há outros antidepressivos, alguns outros, que não têm nenhuma eficácia sobre o tratamento da ansiedade duradoura, ansiedade crônica. A segunda coisa é só uma referência de passagem de que a psiquiatria sempre tem um preconceito em relação a ela. A paciente me diz que eu sou do tempo que essas coisas de psiquiatria não existia não, nem psicoterapia. Essa foi a primeira frase dela. Logo a seguir, ela diz, não, eu comecei a me sentir mal, mas eu fiquei fazendo outras coisas para não tomar remédio forte. Essa é uma questão importante. Parece que remédio forte só existe em psiquiatria. Não se ouve falar necessariamente em remédios fortes em outras áreas, mas as pessoas se referem a qualquer remédio psiquiátrico como forte, como se eu, para chegar até nele, eu devesse fazer umas outras coisas antes, em lugar de procurar uma solução que talvez seja mais viável para ele. A segunda coisa é que, regra geral, ela ainda alegou, eu no passado eu fiz uso da medicação, me senti muito bem e aí parei. Aí eu perguntei a ela, obviamente eu dei risada e de uma forma brincalhona eu perguntei a ela, se você dissesse isso ao cardiologista, que você parou o antihipertensivo porque você estava com a pressão normal, ele ia dizer para você, ia dar risada. Aí ela disse, mas eu não quero ficar dependendo de remédio. O remédio psiquiátrico ainda não entrou no cotidiano para 99,9% das pessoas como um auxílio para resolver sintomas. Sintoma é tudo aquilo que a gente se queixa ou demonstra como sinal, ou seja, que o outro vê também. Remédio psiquiátrico é como qualquer remédio em medicina. Ele é usado para eliminar, diminuir, minorar, fazer algo por uma queixa específica do paciente. Quando se usa antibiótico para uma infecção, você está usando, entre aspas, matando um bicho. Mas quando você usa um anti-inflamatório ou corticoide para uma pessoa que tem alergia ou que tem uma doença autoimune, você está mantendo ela bem, porque sem aquela medicação ela não tem cura ainda. Ainda é uma situação que tem tratamento e não tem cura. Essa separação que eu queria terminar. Como de resto, boa parte da medicina, psiquiatria, toda ela tem tratamento. Tudo que nós fazemos é tratamento. Nenhum psiquiatra pode se arvorar a usar essa expressão cura, porque não está em nossas mãos, nem na mão de ninguém, você estabelecer que eu vou curar essa pessoa. Não, isso não pertence à psiquiatria. A psiquiatria oferece hoje em dia, porque se fosse há 50, 60 anos, 70 anos, as ferramentas seriam muito mais toscas, vamos dizer assim. Então, o que é que nós temos hoje? Tratamento. E é tudo o que o remédio psiquiátrico precisa ser visto. Ele é só um auxílio para melhorar um sintoma da pessoa. Espero que haja sido útil.